Bom, queria começar o vídeo agradecendo a você, Arthur, por abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouco mais e dizer que é muito bom poder falar sobre história nesses tempos em que a gente é obrigado a ficar em casa e sem ter muito o que fazer, né? Então, obrigado aí por responder ao meu post de início, né? E agora por abrir esse espaço para a gente poder conversar. Não, a princípio eu queria explicar por que que eu tive a iniciativa de fazer o post, né? É, eu, como disse lá no texto que eu fiz no Facebook, eu escrevi aquela postagem porque vi, não só na minha timeline, mas conversando com algumas pessoas, né, há algum tempo, já desde antes da pandemia, que os textos do professor Harari, e nesse último ano, de 2019 para cá, ele está sendo muito citado, né? Não só entre jornalistas, filósofos, etc., mas também entre historiadores, né? E alguns colegas nós estão usando ele não só nas suas aulas, né? Ou as ideias, né, do livro dele, não só nas suas aulas, para ensino fundamental e médio, como também nas universidades, em alguns casos, algumas pessoas com quem eu conversei, e também como referência bibliográfica, né? Então eu fiquei muito curioso da obra dele, e outro dia eu estava usando o meu leitor digital e apareceu uma recomendação da obra dele, o Sapiens, né, do professor Yuval Harari. Então eu decidi, já que ele estava sendo citado e muito comentado entre os colegas, eu decidi dar uma olhada naquela amostra. Né? É uma amostra, se eu não me engano, com cerca de 10% do livro, algo em torno de umas 20 páginas, são os dois primeiros capítulos do livro, alguma coisa assim. É um livro longo, né? É um livro com mais de 500 páginas, se eu não me engano. E então, assim, é óbvio que a leitura ali que a gente faz é muito pouco. É a apresentação, introdução, prefácio e os dois primeiros capítulos, se eu não me engano. E, e dessa leitura eu retirei alguns excertos, né, que eu publiquei naquela postagem que eu fiz no Facebook. Então, a ideia da minha postagem era instar, né, ou chamar os historiadores ou as pessoas que se interessavam por discussão sobre história, historiografia e teoria da história na minha timeline, que são bastante pessoas, porque eu me relaciono muito com os historiadores, né, por ser um historiador e por estar fazendo doutoramento nesse momento. Então eu chamava meus colegas a discutir o que eles achavam dos excertos que eu tinha selecionado, né, dentro daquelas primeiras páginas do livro do professor Harari. Eu chamava os meus colegas a comentar a concepção de história, né, do professor Harari, sobretudo a concepção de história. E eu deixei uma frase bônus, eu chamei de frase bônus, porque não era exatamente sobre a concepção de história, mas uma passagem em que o professor Harari, a meu ver, comete um grande equívoco, que é aquele que você comentou acerca da Revolução Francesa ter mudado a concepção, né, de direito divino da noite para o dia, né? Enfim, então eu queria que os meus colegas, estava chamando os meus colegas a comentar sobre esses trechos, que foi exatamente o que você fez, né? Que foi o que você fez através do vídeo anterior, ao qual eu estou aqui respondendo. Então a ideia do meu post era essa, era justamente chamar a atenção para a concepção de história do professor Yuval Harari, a partir dos trechos que eu havia selecionado da leitura da amostra que eu tinha tido acesso, como essa concepção de história dele parecia vir mais do século XIX do que de um autor do século XXI, do meu ponto de vista, e alguns equívocos, chamar atenção para alguns equívocos grosseiros, né? Como era o caso daquele trecho que fala da Revolução Francesa.
né? Enfim, era esse um pouco a ideia do que eu queria chamar a atenção no meu post, sobretudo com os meus colegas historiadores, né? E, enfim, então agora passando mais ao seu vídeo, né? Uma conversa que a gente tem direto, né? E ao conteúdo que eu havia postado, eu acho que eu partilho de muitas das posições que você colocou ali. É, Queria destacar que antes de eu fazer o post eu tinha dado uma olhada na trajetória do Harari, talvez do professor Harari, talvez foi isso que talvez tenha feito com que eu tivesse uma expectativa maior com relação ao texto dele, porque afinal de contas ele é um historiador é, formado na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele se formou e se especializou inicialmente como medievalista, depois em história militar, e fez o doutorado dele em Oxford, né? Então, dali ele passou a dar aulas na própria Universidade Hebraica de Jerusalém, onde ele havia se formado, e ao que parece a obra Sapiens dele seriam cada capítulo seria um texto que ele havia preparado para uma aula de um curso que ele deu na Universidade Hebraica de Jerusalém. Então a obra seria, na verdade, um extrato, uma síntese das aulas que ele deu na Universidade Hebraica de Jerusalém, com a pretensão, né, de abordar uma temporalidade que é a temporalidade da humanidade, né? Ou seja, o subtítulo do livro dele é justamente esse, né? Uma breve história da humanidade. Então ele vai desde do que a gente chama de pré-história, né? Conceitualmente, embora seja um termo, né, carregado de significados, enfim, que deve ser problematizado, mas ele parte desde então do surgimento dos primeiros homos até o século XXI, em 21 capítulos, se eu não me engano. Então, enfim, um livro bastante pretensioso. Então, para não me alongar muito mais, né, basicamente o que eu quero pontuar, na verdade, mais até do que responder a sua publicação, ao seu vídeo, na verdade é mais pontuar, porque eu estou muito em linha com as coisas que você disse. Então são 3 pontos que eu queria pontuar, são 3 pontos que eu queria deixar bem marcado, né? A questão cultura e história, né, que é central, ao meu ver, pelo menos nessa primeira parte do livro do professor Harari, a questão homem-natureza e, ao fim, a questão da leitura do próprio livro em si. São só esses 3 pontos, alguns detalhes que eu queria comentar. A primeira coisa é essa questão do professor Harari ter marcado os 70 mil anos atrás como ponto em que houve uma revolução cognitiva e em que há o aparecimento da cultura, ou enfim, é o momento em que a cultura e a história surgem, né? A história, então, submetida à cultura, segundo os trechos que você leu e que eu havia destacado. É preciso lembrar que para o professor Harari, então, o que marca esse momento é o aparecimento da linguagem. Então ele está falando da cultura, mas sobretudo do aparecimento da linguagem, né? E seria o aparecimento da linguagem, ou a capacidade de comunicação entre os sapiens, que teria feito surgir a história. Então, antes do surgimento da linguagem, não haveria história, por isso que ele marca os 70 mil anos, né? Mas o problema, como você bem disse no seu vídeo, e como eu também tinha dito no meu post, é o fato do professor Harari submeter o surgimento da história à cultura, ou, em termos mais específicos, ao surgimento da linguagem, não é? E, sobretudo,
à espécie Homo sapiens, ou seja, colocar ali nos anos 70 mil anos atrás, que como o marco do surgimento da história e da linguagem, dizer que os povos anteriores, os homos anteriores, né, não produziram história, não é? Então, segundo essa visão, os homos que antecederam os sapiens não produziram história. E isso é uma visão bastante equivocada, né? Ao que me parece, e como você bem disse no seu vídeo, muito antes disso, os homos já estão produzindo história. Os homos já estão produzindo história, né? Tanto estão produzindo história que há vestígios e que há produção ou reconstituição histórica de como viveram esses homens, a partir dos vestígios que eles deixaram. Ou seja, então, eles estão sim produzindo história. E aí tem uma discussão que eu acho que valeria a pena depois, entre nós historiadores, continuar, que ele, professor Harari, está querendo fazer uma discussão, ou propor uma discussão, ou propor uma teoria que substitua a teoria do Marx, né? Que o motor da história é a luta de classes, ou enfim, a produção de trabalho, e não isso segundo Marx, e ele está falando que não, que é a cultura, que é a linguagem, e aí, ou seja, é uma visão diferente de história que o professor Harari está sugerindo. Mas ele já parte dessa premissa que com o surgimento da cultura e, sobretudo, da linguagem, que para mim é uma premissa equivocada. Ele pula, como a gente destacou no post, eu e outros colegas, ele pula toda a produção historiográfica e teórica, né, sobre a história do século XX, né? Então falta ele entrar no detalhe por que ele faz essa afirmação, né? Então é por isso que eu gosto muito de lembrar, e quando eu estava lendo o livro dele eu me lembrava a todo momento de uma passagem, se eu não me engano, do Marc Bloch, né, do historiador francês Marc Bloch, em O Ofício do Historiador, que dizia que os homens fazem a história, mas não sabem que a fazem, né? Então isso vale para esse período, né, que antecedeu o que ele chamou de revolução cognitiva, não é? E dentro dessa questão específica, da questão cultura-história, tem a questão da pré-história, né? Para ser bem sincero, o Harari problematiza, sim, mas muito rapidamente a questão pré-história. Ele até fala que não gosta de usar o termo pré-história, mas o problema é que ao fazer, ao reforçar o seu argumento da revolução cognitiva e a ideia de que antes dos 70 mil anos os homens eram animais insignificantes ou valiam tanto quanto uma água viva, ele reafirma que os homens não produziam história, né? E que a história anterior a esses 70 mil anos, 100 mil anos, portanto, como você bem disse, 2 milhões e meio praticamente de anos, ela é contada pela biologia ou simplesmente pela análise dos organismos, né? Isso é uma simplificação e um equívoco, ao meu ver, muito grosseiro, né? E aí eu acho que era esse um dos pontos que eu queria tocar, na maior das vezes concordando com os pontos ou com a sua argumentação do seu vídeo. O outro ponto, o segundo ponto, é a questão homem-natureza, né? E aí eu queria destacar essa coisa da revolução cognitiva como marco da independência do homem em relação à natureza ou da história em relação à biologia. Volta a bater no mesmo ponto que a gente estava discutindo anteriormente, né? O Harari aqui, o professor Harari aqui, ele parece forçar a mão ao destacar a maior velocidade desse processo, né? Desse processo
a partir dos Sapiens, né, e do processo da revolução cognitiva, para reforçar o seu argumento central, né, no livro. Então, ele passa a ideia de insignificância dos Homo que antecederam os Sapiens, e pior, né, ao meu ver, né, ele também passa, ao fazer isso, ele também passa uma insignificância dos Homo que, inclusive os Sapiens, que vivem ainda hoje de modo muito similar àqueles que viviam há 70, 100 mil anos atrás. São grupos de caçadores-coletores que ainda existem entre nós, ou até o século XIX, XX, estavam entre nós. Não é? Como se esses homens não tivessem história. Ou ele relativiza a história também desses sapiens. Né? É claro que ele está se referindo muito mais aos antecessores dos sapiens, mas esses sapiens que permaneceram vivendo de um modo a não construir cidades, a não construir impérios, civilizações, ao desenvolverem escrita e, enfim, outros marcos, né, da cultura desenvolvida pelos sapiens, eles, segundo essa visão do Harari, também seriam praticamente insignificantes, não é? Talvez com a diferença de terem a capacidade de se comunicar, né, que para ele é muito importante. Mas, enfim, é um dos aspectos que eu queria chamar a atenção. E o outro, a questão da independência da biologia, né, da independência da história em relação à biologia. Né? O professor Harari, né, como a gente viu nos trechos que eu destaquei, ele usa os marcos cronológicos de modo muito estanque. Né? O que isso quer dizer? Ele tem pouca consideração aos processos históricos, né? Sobretudo os de longa duração. As mudanças históricas, né? As rupturas de quadros mentais, elas não acontecem da noite para o dia, como a gente bem sabe, como isso já foi escrito por muitos historiadores. Então não é nenhuma novidade. Por isso, aquele trecho da Revolução, que ele fala sobre a Revolução Francesa ter acontecido da noite para o dia, soa quase que uma provocação, né, para quem é historiador. E estranha, né, causa estranhamento profundo em historiadores como nós, saber que ele é um historiador e que ele está fazendo afirmações como essa. Então aqui, para mim, a palavra-chave a ser destacada é processo, né, para que se possa compreender as transições. E isso é algo que, na leitura do livro do professor Harari, parece faltar. Não há processos, as rupturas acontecem quase que de uma hora para outra. Né? A revolução cognitiva, a revolução agrária, né? ele põe muito mais cor nas rupturas, né? Mas, como você bem falou, na questão do lascamento das pedras, foi um processo que durou muito tempo, até que os sapiens pudessem, há 100 mil anos, né? 70 mil anos, promover uma nova forma de fazer materiais, enfim, ferramentas e até mesmo de se comunicar, não é? Então, o que falta, ao que me parece, nos livros, sobretudo nesse livro do professor Harari, é uma visão do processo histórico, não é? E, por fim, um último ponto que eu queria comentar, a questão da leitura da obra do professor Harari. É óbvio que eu concordo que essa discussão que eu propus no meu Facebook e geralmente que eu converso com os meus colegas, enfim, quando eu externo alguma coisa, é uma discussão que fica muito mais centrada no mundo de quem estuda história, dos historiadores e dos interessados na arqueologia, nas ciências humanas de modo geral, né? Concordo também que é muito melhor que as pessoas estejam lendo as obras do professor Harari do que qualquer outro obscurantista de autoajuda, Olavo de Carvalho,
ou mesmo dentro da área da história, Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, enfim, Leandros Narlox da vida, etc. É muito melhor. Né? Posto nesses termos, é até muito bem-vindo o livro Sapiens, do professor Harari. Mas o que me motivou a fazer o post e agora também a continuar essa discussão com você por esse vídeo é, é, é a possibilidade mesmo desse nosso diálogo com os nossos colegas. O que eu estava propondo era conversar com os meus amigos, sobretudo com os meus amigos historiadores, e a oportunidade de deixar minhas críticas ao autor, né? Apontar seus equívocos, seus problemas, e registrar meu estranhamento de como os colegas, sobre tudo isso, né, que eu estava propondo ali, que era registrar o estranhamento de ver meus colegas citando e usando ele em sala de aula. Né? Não que não seja, é claro que você pode utilizar, né, problematizando e etc., mas é algo a se fazer, ao meu ver, com muita cautela por conta desses tantos equívocos, né, que a gente viu. É claro, eu não acho que as pessoas devam anatemizar o Harari por conta dessas críticas que a gente faz ao trabalho dele. E tampouco fazer qualquer campanha contra o livro dele ou de repúdio ao livro dele. Muito pelo contrário. Penso que devemos comentar o livro dele. Né? E nesse sentido eu acho que a gente não tem que se furtar de fazer as críticas a ele, né? As críticas que são devidas ao conteúdo e às ideias das obras que ele publicou. Acho que é, inclusive até para isso que ele publica. Né? Minha crítica não é ao fato do livro se dirigir a um público mais amplo ou a ser um livro de divulgação. A minha crítica, ao contrário, ela vai na direção das ideias dele, né? Das ideias que estão ali. Então eu queria deixar claro que, ao contrário, eu penso que quanto mais os historiadores ocuparem espaço entre um público mais amplo e conseguirem divulgar os seus conteúdos, melhor. Mas a gente também não pode deixar de criticá-lo, né? Cabe a crítica. Acho que cabe a crítica. Talvez ela tenha que ser feita num outro espaço. Não sei se a gente tem que se furtar a fazer críticas públicas ao trabalho dele. Eu acho que a gente tem que fazer críticas públicas ao trabalho dele também. Como a gente faz com todas as obras, né? Mas no meu caso, para ser mais honesto, eu estava ali fazendo mais um registro da minha frustração, do meu descontentamento, da minha quebra de expectativa com o autor, né, com a obra, né, essa obra em específico, e até mesmo, por que não dizer, com as instituições da onde ele veio. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito frustrado ao ver isso, né, ao ver que um cara que tem tanta repercussão consegue vender, acho que 20 milhões de cópias já foi vendida no mundo, e ela tem equívocos que são graves, né, do ponto de vista histórico. Então, é claro, deixando isso de lado, é ótimo que as pessoas estejam lendo ele, né? Mas não posso dizer que após a leitura do livro eu não tenha ficado frustrado e desestimulado a seguir a leitura, né? No meu caso, eu acho que eu não vou seguir a leitura porque eu acho que ela tem muito pouco a acrescentar para mim. Mas penso que a um público mais amplo, sem dúvida, ela é muito mais recomendável do que qualquer um da lista dos mais vendidos no Brasil nos últimos anos. Né? Você vê no mercado editorial aí uma série de livros de autoajuda, de empreendedorismo, de Olavos de Carvalho, de teologias, teologias não é a palavra, mas enfim, esses livros de como ganhar dinheiro e uma série de títulos com foda-se no livro. Então, é óbvio, ler esse livro é muito melhor. Né? Posto nesses termos, não há nem como discutir. Então, assim, é óbvio, a leitura do livro do professor Harari é recomendada, mas eu acho que para quem se interessa mais e quiser ver algumas críticas sobre a obra dele,
Acho também os nossos comentários vale a pena circular. É muito óbvio que vai circular entre um público menor, mas a gente não deixa de dar o nosso pitaco na obra dos nossos colegas, né? Então, é isso. Eu queria deixar aqui um grande abraço, Arthur. Agradecer mais uma vez pela resposta ao meu post e também, né, pelo espaço aí de discussão. Espero que a gente consiga dar seguimento a isso e discutir muito mais em diante. Tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí, por enquanto virtualmente, em tempos de quarentena. O recado para todos é: se cuidem e fiquem em casa. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.